Tu recusaste uma proposta de 8.000 euros por mês. Sim. Malta trata-os e vê-os com malta abaixo a nível do conhecimento, mas as pessoas nem têm a noção. Para ginásio ninguém me chamou e no Pingo Doce da minha terra chamaram-me. Eu era gago. Na frente de loja a vender bolos reis. Pessoas que são mais tímidas, eu também era mais tímido e tinha essa crença de agora como é que eu vou vender? Eu fui a pessoa que demorei mais tempo a vender um PT. Aumentámos imenso o número de clientes durante o Covid. Íamos estar a receber 50% menos de faturação, mas a margem de lucro ia ser a mesma. Nós tínhamos uma senhora, Anabela. Ela trouxe-nos mais de 7 clientes para o nosso estúdio. E tu achas que a malta sabe isso? Não. Olá, o meu nome é Fábio e sou o anfitrião do podcast Conversas de Personal Trainers. Bem-vindo. Aqui falamos sobre tudo o que pode elevar o teu negócio e a tua carreira como personal trainer. Partilhamos ideias, experiências e estratégias reais sobre exercício físico, negócio, liberdade, crescimento e impacto. Se estás aqui é porque não te contentas com a média, procuras a excelência. E para apoiares o podcast é muito simples. Só tens que subscrever o canal, deixar o teu like e partilhar este episódio com outros personal trainers que queiram crescer contigo. Este podcast é patrocinado pelo software Elite Trainer. Poupa tempo e entrega mais qualidade aos teus alunos. Adiciona alunos ilimitados, cria treinos personalizados de uma forma simples e rápida, gera planos de nutrição e hábitos e muito mais. Tudo numa app 100% personalizada com o teu nome, logotipo e cores. Começa grátis e eleva o teu negócio de personal trainer para outro nível. Agora, vamos ao episódio de hoje. Fico sempre à espera de sábado, é dia de crescer. Novo episódio, mais para aprender. Conversas reais, motivação no ar. CPT, vem-te inspirar. Abre a tua mente, sente o poder. Conversas de personal trainers para te fazer crescer. Estás com que idade? 35. E tu? Mais novo. 31. Também ainda és mais novinho. Eu sinto só aos 45 é que vou estar no meu top. Não sei porque eu sempre senti isso. Aos 40, entre os 40 e os 45 vai ser o meu top. Porquê é que achas que isso tem a ver Não com a sei. idade? Não é pela idade. Tem Então. a ver com o que eu sei que consigo fazer num ano. Ok. E com o que eu Achas que o acumular sei. Claro. vai... Eu acho que aos meus... Aliás, eu acho que aos meus 60 vai ser melhor ainda. Mas eu acho que aos 40 e 45 vai ser os resultados reais. É assim, Vais começar... nós temos sempre a tendência a... é quase é como se fossem os juros acumulados, não é? É tipo, vamos acumulando, vamos não só conhecimento, mas todos os outros recursos para nos irmos tornando cada vez melhores, não é? Então o tempo é um fator importante, é o juro composto. Então é isso. Quando quiseres. Há pouco estava... Isto já está a rolar. Está bem fixe, fora. Está fixe. Há pouco estavas-me a dizer que pronto, estás num processo, não é? Criaste agora um novo modelo de negócio, algo que não existe ainda em Portugal. E como é que está a ser essa experiência? Como é que isso está? A nível da parte do Portugal Fit ou do kit em si? Vamos começar pelo kit. O kit. Que talvez Então, tenha sido sim. depois o gatilho para tudo o resto, não é? Sim, é isso mesmo. Olha, eu acho que... imagina isto. Eu acho que quem está no campo é que sente as dores. E se nós estivermos abertos ao que está a acontecer à nossa volta... Há milhares de oportunidades, principalmente no mundo do fitness. Eu sinto que há milhares de oportunidades. Só que o problema é que nós fomos ensinados de uma forma e sempre seguimos uma ordem lógica, que foi, sei lá, que no fundo acaba por ser o sistema como está montado que nos direciona para isso, tanto a nível de ginásios como a nível de ou seja, de faculdade, etc., a nível de educação. E o que aconteceu comigo foi, relativamente ao kit especificamente, eu tinha 2 estúdios de treino personalizado e eu gostava muito de ouvir cada pessoa sempre, porque aliás a pessoa dizia-me uma coisa e eu a analisava, e se fosse semelhante a todas as outras eu sentia que tinha de ouvir mesmo, ou seja, e de me adaptar. E o que acontecia é que as pessoas pagavam no mínimo naquela altura 150 euros por mês para treinar connosco, ou seja, e às vezes elas não conseguiam vir ao treino e aquilo a mim consumia-me, ou seja, a pessoa não nos acusava de nada e pagava o mesmo, mas a mim eu sentia-me que estava a falhar com essa pessoa. E foi aí até que começámos a fazer nas aulas de pequenos grupos, porque aquilo era treino personalizado, obrigatório, depois temos aulas de pequenos grupos e depois mudámos tudo, o que ajudou imenso no crescimento do negócio. Mas
nessa fase, as pessoas que treinavam em casa depois, eu ia ver, ok, então olha, compra se calhar uns halteres e ok, para fazer aquilo se calhar compra uns elásticos e depois a pessoa ia, então mas pá, moro aqui no meu apartamento, vou comprar os halteres, epá, e aquilo metia-me a pensar imenso, porque havia muitos exercícios que eu não conseguia fazer, que a pessoa não conseguia fazer em casa e que fazia connosco no nosso espaço. Epá, e foi isso que me levou numa imersão a começar a investigar, tipo, que se havia algum equipamento no mundo que permitisse fazer todos os poderes de movimento, de acordo com o perfil de resistência. Epá, e havia as polias, que já... Mas tipo, não ia pedir a alguém que já pagava 150 euros por mês para estar a comprar uma polia, nem espaço e tudo. Isso mostrou-me uma grande oportunidade, que é, como é que eu vou fazer para que a pessoa consiga ter um equipamento que consiga substituir mais ou menos tudo o que pode fazer num ginásio e naquela altura connosco, mas é em casa. E como é que esse equipamento vai ser super compacto, que a pessoa consiga, ou seja, faz o seu treino, fecha, mete no canto da sala para estar lá visível, porque estar-se lá visível é a maior probabilidade dela usar do que se arrumar para um canto. E depois havia aqui também a parte de ser ergonómico, que era, eu tinha uma lista de todas não é as dores, mas os exercícios que a pessoa que não sentia tão confortável, e nas flexões, pressão no pulso, e nos agachamentos, se calhar pressão aqui mais na zona da cervical. E se fosse alguém então que tivesse os ombros com uma rotação interna maior, então sentia imenso desconforto e formigueiro nas mãos, etc. Sei lá, eu apontava as dores todas. E a minha missão, que foi muito difícil, foi um ano. A minha sorte era que a minha sogra era costureira. Nós fazíamos uma versão, eu levava-lhe e ela, mais uma ideia. E ela fazia aquilo tudo lá, marcas, até comprámos uma máquina de costura das industriais, que era para... E levava para o estúdio, experimentava e ok, ali falta não sei o quê, ali falta não sei o que mais. Então, e se houver aqui esta curvatura e permitir também a pessoa fazer gêmeos em casa? E se a pega é X, a pega média na Europa, e se a pega for Y, e a pessoa já não vai sentir pressão nas flexões? E foi uma experiência tão grande, de faz e refaz e faz e refaz. Eu depois até te mostro a imagem do primeiro kit, que era a ideia era que fosse uma barra em que a pessoa punha lá o peso e usava a barra ou com 2,5 kg, ou com 5 kg, ou com 10 ou com 15. Mas podia abrir o saco, que era muito compacto, e tirava e usava só os 2,5. Mas entretanto vimos que havia muitos outros exercícios que não ia ser tão ergonómico. E pensámos então isso em vez de uma barra, se for para substituir os halteres e os kettlebells e as bolas medicinais, que dá para fazer inúmeros exercícios. E foi daí, e foi um experimenta e volta ao início. Entretanto tínhamos o produto final, e sei lá, naquela altura já tínhamos experimentado 20 e tal pessoas. Tive um encontro de empresários em Lisboa e apresentei-lhes e mostrei, eles adoraram, disseram logo, tens de fazer a patente disso e não sei o quê, e foi aí que começou o outro processo. Ok, eu quero entrar aí a fundo, mas vou voltar agora um bocadinho atrás e perceber aqui um bocadinho daquilo que foi todo o teu percurso e como é que tu começaste. Há um vídeo que tu até publicaste recentemente onde tu falas que recusaste uma proposta de 8.000 euros por mês para ir trabalhar para fora, não é? E que a recusaste, contas a história, mas gostava de explorar um pouco mais essa história, porque acho que é um exemplo daquilo de saber aquilo que queremos e de dizer não, mesmo quando há ali uma grande tentação, não é? Então gostava que me contasses um pouco mais dessa história, como é que isso surge e o porquê de decidires não aceitar essa proposta. Há uma coisa que eu digo que a minha mulher detesta e que eu vou dizer, espero que ela não veja esta parte, é: eu não gostava de ganhar o Euromilhões, e digo isto com toda a minha verdade. Eu não, digo mesmo com toda a minha verdade. E a explicação eu acho que tem a ver, ou seja, eu depois estive a pensar nisso e acho que sei a resposta. Eu publiquei esse vídeo há 3 semanas ou 4 semanas, e foi numa fase em que eu gosto de manhã, das 5 às 5:30 da manhã, sempre, que é depois de tomar o pequeno almoço, é o meu momento sempre de pôr uma folha em branco e pensar o que é que aconteceu ontem, o que é que aconteceu. E isto foi uma reflexão muito recente, que é:
Ou seja, isto, eu acabei o 12º, pronto, e não tinha dinheiro para ir para a faculdade e fui para a Bélgica. Eu tinha uma tia minha lá e fui para lá. Aliás, mas eu naquela altura em Portugal, eu tentei, até mandei o meu currículo para a Suma, mandei para a Suma, para o Pingo Doce, para o Continente, e ficar 4 meses à espera. Ninguém me chamou. Eu tinha feito o curso tecnológico de desporto, tinha uma boa média e tudo, mas pronto, ou seja, eu vi que, ok, não dá. A minha tia estava lá fora, eu fui. Entretanto, pronto, sei lá, não arranjei emprego, supostamente tinha lá emprego, mas não tinha. E o que é que eu pensei? Acordava às 6h30 da manhã, que era quando os portugueses das obras todos se juntam lá nos cafés aí em Bruxelas, e fui porta a porta, tipo com roupa para trabalhar e tudo logo. Olha, não precisam de um servente para acartar massa, não sei o quê, e uns riam-se e não sei o quê. E houve lá um que, olha, por acaso, dá-me jeito, anda comigo. E eu fui. Entretanto, essa pessoa, passado 4 meses, só me tinha dado 500 ou 600 euros. E eu via, e os meus colegas diziam: olha, tu vieste para um sítio, não devias ter vindo, tipo, isto esquece, isto é todos esquemas, nós andamos aqui, eu fiz o batizado do meu filho, não sei o quê, ele ia-me pagar o que me devia e não me pagou, e eu comecei logo, ai meu Deus, a minha sorte foi que eu estava em casa da minha tia. Ok. Ou seja, eu trabalhava sábado tinhas e ali tudo. as despesas mais ou menos controladas, sim, não tinhas grandes gastos. Mais ou menos. Sim, pois. Foi bem difícil. Sim, não era bem, sim, bem mas assim, entre isso e estares lá, tipo, a alugar uma casa ou sim. já era... Sim, mas eu dava uma mensalidade na mesma, mas sim, mas essa parte. Entretanto, depois eu lá tive coragem e saí. Porquê? Porque aos domingos, que era o único dia livre, que era o dia de ir à feira comprar as cenas para a semana, que eram as cenas são mais baratas, fui... vi um senhor também que me disseram que, olha, este senhor trabalha em fazer construções de divisões em Giproc, que aqui chama-se em preços falsas, tipo. Ok. E eu fui lá e falei com ele e ele disse para eu vir experimentar na próxima semana. Ou seja, eu liguei ao meu patrão que não me pagava e não, olha, não vou na próxima semana. Não, mas eu tinha aqui o dinheiro que teve, caraças, não sei o quê. E depois, pronto, eu disse que não ia e fui lá, ele depois deu-me pai mais 1.000 euros, mas ele devia-me tipo 5.000 e tal euros. Tipo, esquece, aquilo foi bom. E depois eu fui para este novo e depois estive lá uns 5 ou 6 meses. E, entretanto, ok, estava bem, mas como é que eu ia dizer? Eu sentia que era mais um. E eu gostava mais de... Ou seja, eu estava lá, eu tentava aprender aquilo, fazer mais rápido, melhor, etc. Mas sinto que era mais do mesmo, vá. E depois também havia ali às vezes atrasos de pagamentos. E é tal coisa, nós pensamos lá, os portugueses às vezes até eram piores do que melhores. Ou pelo menos os que eu conhecia até esse momento. E depois então, lá houve um outro dia que eu conheci um senhor, e esse senhor também, que era um dos que tem uma das mais empresas da construção da Bélgica de mármore, isso tudo, e é português, e tem o 4º ano e chegou lá sem nada. E aquilo, é incrível. Depois eu conheci-o tão bem, porque naquela altura a minha namorada era a filha dele. Ok. E foi mesmo assim, tipo, eu estava com ela e não sei o quê, e ele, olha, o meu pai precisa de malta, porque ele fazia, acho que era a Zara, ele fazia tipo as construções mais luxo, tipo, sei lá, hotéis de 5 estrelas e isso tudo, mas depois aos sábados fazia o chão da Zara, tipo o chão e não sei o quê. Ele disse, olha, ele precisa lá de malta para acartar baldes, não sei o quê. Okay. E eu fui. Pá, pronto, ele gostou de mim, depois fez uma proposta e comecei a trabalhar lá, e a partir daí a minha vida já estabilizou mais, pronto. E era um trabalho de segunda a sexta, aos sábados era o dia rei, né? Porque era o dia que nós ganhávamos mais, porque era o dia que estávamos lá tipo de manhã à noite e era tipo como se fosse faziam bónus. Mais horas. E naquela altura há uma coisa que eu também acho que nunca disse, ou seja, tu ganhas estatuto nessa profissão, ou seja, tu chegas lá e vais acartar balas de massa e serventia, né? A seguir, quando tu começas a saber cortar a pedra, sobes de estatuto. Vais subindo de escalão dentro, claro. Tu souberes cortar a pedra, sim. Mas é difícil, aquilo é mesmo difícil. Estás com uma tiveste que ir tu aprender ou foste aprendendo vendo? Como é que foi isso? Imagina, se aquilo está a desenrolar-se bem a obra, lá, sei lá, o meu colega ou pinto ou não sei o quê, olha, então vá, experimenta cortar tu. E lá, só aquilo é bem difícil, tu basta mexeres tipo uma coisinha nada que ele já fica meio torto.
seja, não há cá, vou aprender porque alguém me está a dizer como é que é feito. Tu tens que fazer, que é para aprender. Mais uma prova disso, não é? E uma cena que era, eu ao final do dia, às vezes a obra acabava, não é? E eu ia, vá lá, deixa-me ali experimentar cortar mais 2 ou 3 pedras, tipo, a mais estão lá. Pá, porque eu queria mesmo aprender a cortar bem. E a partir do momento já cortava bem, e depois, pronto, opa, sei lá, e é muito por aí. Isso mostra, e aí eu acho que tive a primeira lição que foi, ou seja, eu podia estar lá só porque sim. E a minha vida era uma seca do caraças, de manhã à noite, tipo, era aquilo, estás fora do teu meio, fora, longe de tudo. Ou podia, hoje, até ao final do mês tenho que aprender a cortar a pedra em condições. E cada dia tinha uma magia. Eu até fazia as cenas mais rápido e o caralho, tal. Para conseguires ir lá. Eu era aquele que andava a correr na obra. Olha, leva isto ali ou não sei quem. Eu acabava naquilo, ia a correr e toma lá para ter mais tempo para depois estar ali a tentar cortar uma pedra ou outra. Sim. E quando consegui era uou, incrível. E foi assim que eu me sustentei a nível de motivação na Bélgica durante 2 anos, vá. Ok. E pronto, depois havia sempre o próximo passo. Depois o meu patrão, como eu tinha dito, era uma fonte de inspiração. Como é que alguém com o 4º ano e lidera, tipo, sei lá, naquela altura eram 60 ou 70 pessoas, as grandes obras da Bélgica, todas, tipo o castelo do Abramovich e tudo, era aquela empresa que queriam, percebiam que eram os mestres da pedra, os mestres, tipo. E há uma história que nós fomos já à Grande Place, que é o sítio principal em Bruxelas, a uma loja que acho que era ou de diamantes ou não sei o quê. Pronto, aquilo era de um senhor que se chamava Capitani, ainda me lembro do nome dele. E havia lá, e nós tínhamos que arranjar as pedras para uma cena que era mesmo num círculo. Dentro do círculo havia 5 ou 6 triângulos tortos e eles tinham que descobrir a medida da outra pedra. Okay. Ou seja, aquilo. E eu começo lá a armar-me em boa, não, mas estive a tentar resolver a cena, arranjo uma folha e começo a fazer o teorema de Pitágoras. Eu, caraças, e o meu patrão lá a pensar, e eu lá, e o gajo também. A ver, pá, como é que vai estas 2 pedras, como é que vamos saber a medida? Porque tipo, aquilo era mesmo ângulos bué lixados. Sim. E o meu patrão agarra numa pedra e noutra e junta e não sei o quê, e de cabeça, tal. Isto é impossível saber isto. E é que tu vês, ele tem o 4º ano, mas cenas, e a senhora, o Capitani era arquiteto e geria lá, tipo, e ele próprio estava lá, como é que vamos fazer? Depois cá peço aos outros gajos, e o gajo, e o Capitani para ele, mas tenho a certeza, ele tenho. E foi a pedra feita, chegou lá e tal. E aí, e essas coisas mostravam-me que tu pensas, o pessoal das obras, inconscientemente a malta trata-os e vê-os com malta abaixo a nível do conhecimento, mas as pessoas nem têm a noção. É porque no fundo a prática, é não o conhecimento prático, a prática, tantos anos a fazer aquilo, tantos anos a ter situações diferentes para lidar, vai-lhes dando esse know-how que mais nenhuma teoria lhes daria, não é? No fundo é um bocado por aí. Então, e depois, ou seja, tu ficaste durante 1 ano e meio, mais ou menos, foi isso? 2 anos, sim. Na Bélgica, 2 anos. Depois o que é que te leva a voltar e como é que se desenrola depois essa história? Ou seja, imagina, eu acabei, depois estava lá, era abril, março, e eu vi que podia fazer ou seja, eu tinha congelado a matrícula que podia voltar a entrar. Tinha algum dinheiro de parte. Mas já tinhas entrado na faculdade? Já. Eu acabei o 12º e entrei lá, mas não havia dinheiro e congelei. Entendi. E entretanto eu comecei naquela coisa, tinha aqui este dinheiro de parte, e agora? Invisto e compro uma casa e começo aqui a construir a minha carreira, ou seja, e pronto, e estava muito confortável lá e sabia que podia crescer muito, mas depois havia aquela coisa que eu não sei explicar, que é, se eu não fizer isto, um dia posso me arrepender. E decidi, pronto, aquilo custou-me imenso, mas olha, vou voltar vou para a faculdade. E isso depois, foi muito difícil, pronto, mas depois fui para a faculdade, senti-me fora do ambiente, a malta, ainda me lembro, a primeira vez que saí à noite na faculdade estava a dar aquela música do Jajão, não sei o que era, Sim. E eu senti-me tão mal, porque tu vês tipo a malta toda a dançar e caralho, a cantar a música e eu tipo, aí, onde é que sentiste um peixe fora do aquário? Aquilo foi bem difícil, tipo, os primeiros 3 meses que eu pensei às vezes, isto não é a minha cena, eu estava a gostar, e há outra coisa que é eu vim do curso tecnológico de desporto, que supostamente dizem que é mais difícil
do que se vieste de ciências, supostamente na faculdade. Em termos de preparação para, é isso mesmo. Para a faculdade, ok. E isso também me assustava imenso, e ao início se calhar tive mais alguma dificuldade, mas o que me fez até comprar o livro principal daquela altura, que é um livro de 1000 e tal páginas, todas as faculdades tinham, já não me recordo, e comecei a ler página a página. Tu tiveste em que faculdade? Em Coimbra. Também tiraste em Coimbra, na FDF? Yeah. Tiraste na mesma que eu. Eu sei. Ok. E pronto, e comecei a não sei o quê. Entretanto, pronto, houve a primeira fase de exames e isso foi mesmo bem. Entretanto, acabei o primeiro ano, fiquei no top de 3% dos alunos da faculdade, e aquilo deixava-me, fiquei orgulhoso de mim, e eu era daquelas pessoas que saía à noite, na mesma, às quintas-feiras saía à noite, etc. Aos sábados ia para uma fábrica lá na minha zona fazer acabamentos em pedra para dar mais alguns trocos e para continuar a pagar a faculdade. Entretanto, acabei a licenciatura. Eu era daqueles gajos que, e esta é uma lição que eu aprendi, acho que pode ser útil para muita gente, eu era daqueles gajos obcecados pela ciência. Mesmo, ou seja, eu era daquele gajo em que eu tinha que saber as inserções todas naquele sítio, não sei o que e porquê, e na fisiologia, e pronto, ou seja, e quando cheguei e depois fui para o mestrado, mas acabei por sair passado 4 ou 5 meses porque vi que não era nada aquilo, porque eu via-me a treinar pessoas, entretanto voltei para a aldeia e houve 2 pessoas, e fui para o Pingo Doce. Ou seja, imagina, mandei os currículos para ginásios, ninguém me chamou, e no Pingo Doce da minha terra chamaram-me. Eu era gago. E ainda sou, mas naquela altura era mais gago. Já era menos. Certo. Mas, e meteram-me na frente de loja. Eu estava no Pingo Doce de São Jorge, que é um Pingo Doce grande, na frente de loja a vender bolos reis. E eu já vou voltar aqui, e eu que é a minha própria estratégia. Ok. Ou seja, faz assim, mas eu assim ia gaguejar bué. Como é que eu fiz? Ficava ao pé das pessoas com um bocado de bolo rei, não sei o quê, diga-me o que é que achas, só quero a sua opinião. E não é que naquele ano depois disseram-me que foi dos anos em que venderam imensos bolos reis, não sei o quê, não sei o que mais. Ou seja, mas pronto, isto é uma... Ou seja, essa experiência até te acabou por dar ali algum... Eu criei o meu próprio modelo naquela altura, ou seja, eu sei que a minha limitação é esta. Como é que eu faço para não me sentir tão coisa, vou estar a vender, olha, leva este bolo rei. Não, diga-me a sua opinião honesta. O que é que você acha deste bolo rei de 1 a 10? Era assim. Certo. Eu falava, isto é mesmo bom. Também dei um bolo. E por vezes tem mesmo a ver com isso. Ou seja, às vezes o pessoal complica demasiado aquilo que é a venda. Esquece. Por exemplo, pessoas que são mais tímidas. Eu também era mais tímido e tinha essa crença de agora como é que eu vou vender? E muitas vezes é isso, ou dar a experiência, ou ter uma conversa normal com a pessoa, ser genuíno, dar atenção àquilo que a pessoa está a dizer. Muitas vezes é só isso, e não nos focarmos tanto naquilo que podem ser as nossas limitações. E tu és e esse é um excelente exemplo disso mesmo, não é? Gago, esquece. Há de ser pior do que ser tímido, portanto o pessoal que é tímido não tem desculpa por ser mais tímido ou por ser mais introvertido, porque há sempre estratégias para tentar minimizar isso, não é? Se tu queres, tu consegues sempre. Mas a partir daí tive uma entrevista num ginásio em Fátima, que aí foi o meu segundo choque da minha vida. O primeiro choque foi quando eu fui para a Bélgica, para as obras. O segundo choque foi aí. Okay. Fui à entrevista, estava no Pingo Doce, e disseram-me, olha, prepara para a entrevista 5 minutos de uma aula de abdominal ao ritmo da música. E depois temos um momento mais... Ao ritmo da música, isso matava-me logo, a mim. E ou seja, naquela altura, eu era óbvio que eu tinha tido um 17 ou um 18, okay. Mas sei lá, mas é aquela cena, toca e volta, e foi só uma aula, pronto, ali não era... E eu chego lá, eu tive a noite inteira, tipo, esquece, eles disseram-me aquilo, tipo, e era daqui a 2 dias, eu tive os 2 dias, escolhi uma música e tal, e cheguei lá, fiz essa parte e já, safas-te aqui, e depois chegou ao pé de mim, olha, agora como é que tu vendias, se alguém estivesse aqui para treinar contigo custa isto, como é que tu vendias? Eu nunca tinha, eu nem sabia que era preciso vender nada, e eu gago, eu começo lá, esquece, foi o momento em que eu voltei a lembrar-me que era gago, porque, ou seja, passado este tempo todo eu era gago, mas nem me lembrava. Sim. E aí comecei a gaguejar bem, sei que eles no fim disseram, desculpa, tu até nas aulas, na aula até te safaste bem, mas aqui, não, é difícil, mas nós precisamos disto, que é uma parte muito importante. E aquilo bateu-me mesmo fundo. Se eu tinha acabado,
eu na faculdade eu pensava, tenho que ter uma boa média. Acabei com tipo 16.9 ou 6.8, uma boa média. Eu pensava, eu vou arranjar emprego depois, mas não, porque está na prática, sim, não é isso que interessa. Mas também eram outros tempos, por exemplo, comparado com o que existe atualmente. Isso foi em 2018, para aí, 2017, 2018. E, entretanto, passado 3 meses, tive uma outra entrevista num outro ginásio. E aí pronto, eles disseram-me que gostaram de mim, etc. E para eu ficar lá, chego a casa, pai, olha, vou para aqui, para Alcobaça, que é tipo a 10 km. E chego, e o meu pai, então, mas és doido, ok? Então, mas agora estás aqui no Pingo Doce, a 1 km de casa, trabalho para o resto da vida fixo, tipo, mas não. Exato. A minha família não é, ou seja, não é por mal, mas não entende. E eu tipo, pai, mas tipo, eu tive a estar para isto, tipo, não sei o quê. Exatamente. E aí ele, mas tipo, isto é ao pé de casa, não sei o quê, mas pronto, depois lá o convenci e fui. Mas esta é bem cómico. E eu de mota, numa 50, para que passa a chuva e o caralho ao início. E agora, só para acabar aqui esta parte, que é, eu fui a pessoa que demorei mais tempo a vender um PT. Eu estive lá, ou seja, eu tive 5 meses para vender um PT. E a minha primeira venda disse-me tudo, que foi, no fundo, o que aconteceu. Eu não estava a conseguir vender nada. Houve um dia em que marcaram uma avaliação ao mesmo tempo que a minha. Ou seja, a sala de avaliações estava ocupada. Eu estava cansado naquele dia, estava a dar tipo 2, 3 aulas por dia. Cansado, estava a fazer sala e eu, adorava, mas pronto. E chega a pessoa, eu estava tão cansado que disse, olá, tu és a Marta, não é? Era a Marta ainda. Tu és a Marta, não é? Então, olha, a sala afinal está ali ocupada, mas olha, vamos nos sentar aqui. E sentei-me no sofá, super relaxado, mas tipo, cansado, e sento-me tipo... E ela senta-se, e ela, eu também estou bem cansado, hoje foi um dia mesmo cansativo, e eu olha, esquece, eu-me cansado também, não sei o quê, e ela, eu trabalho ali, pois, olha, eu lembro-me daquelas maçãs, e comecei a falar com ela, e foi a minha primeira venda, ou seja, eu não sei como, e depois eu comecei a falar com ela, então, mas e porque é que estás aqui, o que é que já fizeste, e não sei o quê, entretanto, pronto, e fiz a minha primeira venda, e ela disse sim. Eu queres trabalhar comigo? Até ficaste incrédulo. Foi a primeira venda. O que é certo é que passado um ano, eu estive lá 1 ano e 9 meses. Passado um ano, eu estava no top 3 da cadeia a nível nacional de vendas. Ou seja, o que é que mudou? 24 ou seja, PTs, o que é que esse momento tudo mudou? Que é, em primeiro lugar, eu não sei se devo dizer isto ou não, mas imagina, quando estás numa grande cadeia, dizem-te, como é que fazes uma venda? Assim, assim e assado. E eu queria aprender tudo sempre, seja na pedra, seja na faculdade, eu fazia à letra o que me diziam, e se disseste X, tu dizes Y, e se não sei o que, tu fazes Z. E nesse dia eu estava tão cansado que eu nem estou nem aí. Não fizeste nada disso? Nada disso, foi a minha primeira venda. Isso é um bom exemplo, e eu costumo dizer muito isso. Muitas vezes, mesmo o pessoal que esteja com dificuldade na venda, o pessoal que possa estar ali mais inseguro, às vezes mudar o ambiente, nesse caso tu não foste para a sala, tu foste para um ambiente diferente, tu se calhar foste com um estado de espírito também diferente, se calhar não fizeste aquilo by the book, mas foste mais genuíno e foste mais tu, não é? E isso fez com que o resultado mudasse. Às vezes mudar o ambiente muda o resultado. Houve uma vez que um personal trainer, na altura que eu já estava como team leader de PTs, isso aconteceu, que foi, ele estava com dificuldade a vender, mas ele era muito bom a acompanhar as pessoas, dava-se uma atenção incrível às pessoas, e eu lembro-me que num briefing disse-lhe, muda o teu ambiente, tu és muito bom nisto, tu és muito bom a dar atenção à pessoa, tu és muito bom a acompanhar a pessoa, és muito bom tecnicamente, em vez de ir com a pessoa para o gabinete, vai com a pessoa para a sala de exercício, vai-lhe dar um pequeno treino experimental, ele vendeu o primeiro PT na passadeira, ainda estava na passadeira com a pessoa. Então às vezes basta estes cliques e depois, claro que quando tu às vezes vendes o primeiro, começas a ganhar mais confiança também naquilo que vendes, não é? Começas a ficar mais liberto, mais tipo, agora já está. Sim, foi um alívio para mim, aquilo foi uma vitória incrível. E depois foi muito mais fácil. E eu percebi-me de uma coisa que acho que pode dar jeito a outros PTs, que é, eu tinha que estar confortável, a pessoa tinha que estar confortável. Tu vais para uma venda ou para um momento de avaliação, a pessoa, a maior parte já sabe que tu vais tentar se calhar vender alguma coisa. Ou seja, por isso é que o meu objetivo era, para que eu me sentisse bem, para que ela se sentisse bem, era, sei lá, aquilo era meia hora. Eu punha na minha regra, 15 minutos para falar de nós, para conhecer,
Olha, mas tipo, a pessoa, eu não perguntava qual é o teu objetivo, eu não perguntava nada disso, era tipo, olha, não sei o quê, olha, eu vi o teu carro, o meu pai também tem um carro desses, e se te dá problemas, e a pessoa começa a falar, é tipo cenas, é um assunto, não é tá de chuva, não é nada disso, tem que ser algum assunto que tu pegues. E há milhares de assuntos que tu podes criar e que desbloqueia a pessoa e que desbloqueia a ti, ou que me desbloqueava a mim, porque senão eu começava a gaguejar imenso, etc. Sim. E depois criava a minha estratégia, a minha estratégia, mas eu para criar esta estratégia, eu gravei mais de 10 gravações, eu a fazer as avaliações, sem a pessoa saber, quer dizer, eu punha em áudio, para mim só. Sim. Punha em áudio e falava. Interessante. E depois eu vi que se calhar naquela altura, no início, em 10 avaliações, vendia uma. E vi o que é que eu fiz diferente nesta. E foi aí que eu comecei a entender isso. Por exemplo, com aquela, eu nem falei quase nada de treino. Foi tipo 15 ou 20 minutos de vida. E depois eu vi que estava quase a chegar a hora. E está quase a chegar a hora. Então, mas diga-me não sei o que mais. Pois eu vi que realmente você... Aí, quando estava a subir as escadas, que estava aí um bocado dessa perna a coxear mais, você tem, aí, como é que tu viste? E eu pronto, eu reparei nisso e não sei o quê, mas olha, é muito importante que comecemos aí a fazer o reforço também desse lado, não sei lá, e a pessoa é tipo, não há como dizer que não. E pronto, e depois entretanto houve um momento em que tinha a carteira completamente cheia. E houve um momento em que houve o Covid e isso ou seja, eu soube que ia ser pai, ou seja, eu soube que a minha mulher estava grávida, ia ser pai daqui a 6 meses, que ele foi pai em março, abril, não, aliás, pai, assim, 9 meses já, não, 9 meses não, pronto, ia ser pai daqui a 6 ou a 7 meses. E aquilo começou-me, tipo, eu estava lá das 7 da manhã às 10 da noite, os dias todos, e aos sábados ia tipo também às 9 e estava lá até às 8 para conseguir dar os PTs todos, tipo, esquece que eram, mas eu gostava, Sim, claro. eu gostava disso. E eu decidi, não, vou ter que mudar, e pensei, porque não ser eu, porque não começar por conta própria. E naquela, pronto, e ali na zona da Alcobaça, já havia 3 ginásios, havia 2 grandes, uma box de crossfit, depois havia mais 2 ou 3, não é estúdios, mas espaços, e eu via que a concorrência que era grande, mas eu sabia que se eu era bom, repara, eu não era bom a vender, porque eu sei que aquilo é o melhor para aquela pessoa, ou seja, eu tinha que mostrar a pessoa, tinha que acordar a pessoa, por isso é que eu não sentia eu dizer que o meu serviço custava 200 ou 500 ou 700, eu sabia que quanto mais a pessoa pagasse, mais vezes eu ia estar com ela, melhor era a probabilidade de eu a ajudar e mais sucesso ela ia ter, porque ia treinar mais vezes, etc. Daí, porque acho que também era um bloqueio que eu tinha ao início, dizer 180 euros, 200 euros. O preço, a apresentação do preço, sim. Mas eu sabia que a pessoa é que era uma sortuda se desse este passo, não de treinar comigo, mas de treinar acompanhada. Eu sabia disso, ou seja, se a pessoa se não avançasse, eu próprio ficava, e não é isso, a pessoa não avançava, mas eu dizia, olha, eu vou estar em sala naquele dia, àquela hora e àquela hora. Eu ia lá ter com ela e ela vinha ter comigo e eu acompanhava e estava em sala. E depois muitas dessas pessoas acabavam mais tarde acabavam por fechar comigo. Claro, isso faz toda... E é óbvio, é óbvio, não é? Isso faz toda a diferença. O facto de uma pessoa te dizer que não numa primeira fase não significa que não te vá dizer que sim numa fase futura, se fizeres esse trabalho de acompanhamento, mesmo que ela não te tenha comprado antes. Isso é um erro mesmo que muitas vezes o personal trainer pode cometer, que é levar aquele não quase como uma rejeição pessoal, que não é, e depois deixa de acompanhar a pessoa, quase, olha, então se não queres, ficas por tua conta, ou não dou acompanhamento. Isso, obviamente que essa pessoa assim não vai comprar dele, porque, não é? Se tu não me acompanhas nesta fase, como é que vai ser o teu acompanhamento depois? Olha, e ao contrário, se tu dás este acompanhamento, mesmo eu não tendo comprado, imagino o acompanhamento que tu me vais dar quando eu comprar. Mas agora imaginei, é mesmo isso, mas agora imaginei, depois abri os meus estúdios, etc. E muitas pessoas que nem fizeram PT comigo no ginásio vieram à minha procura depois. E agora que tenho o kit, muitas pessoas que não me compraram nem no ginásio, nem no meu estúdio, isso significa que deixaste uma marca positiva e eu acho que é tudo sobre na vida isso. Deles. É tudo sobre, ou seja, é tudo sobre tu, é tudo sobre se tu estás ali e estás, porque não poder influenciar a
pessoa. Opa, e continuando aqui, depois então houve um momento em que eu tenho que sair para ter mais tempo livre, etc. E entretanto eu comecei o meu negócio em outubro. Comprei um par de kits de halteres. Comprei um par de halteres e um elástico em outubro. E fui, aliás, em setembro. Para o teu espaço já? Não, porque eu não tinha espaço ainda. Ok. Não me ia estar a comprometer. Ok. E aí onde é que eu me vou meter? Então tu começaste por conta própria, sem o espaço. Sem o espaço. 2 halteres, uma barra e um... Treinos outdoor, gastei domicílios. 215 ou 210 euros, não me lembro. Ok. E tu, quando começaste por conta própria, tu deixaste o ginásio por completo logo? Deixei logo. Ou foste deixando gradualmente? Deixei logo. Ok. Deixa logo porque naquele ginásio havia contrato de exclusividade, etc. Se eu ou estava a tempo inteiro ou não estava. E depois, entretanto, eu fiz só um vídeo ou 2, olha, vou dar treinos e não sei o quê, e houve uma pessoa, olha, vem treinar comigo um dia grátis, olha, vou estar ali e não sei o quê, não sei o que mais. E pronto, ou seja, houve 6 pessoas que depois vieram ter comigo após sair do ginásio, e eu estava a pedir 130 euros para a pessoa treinar na rua, à chuva, em setembro e outubro. E tinha dois halteres. Isso é outra coisa que as pessoas pensam, eu tenho que comprar, tenho que ter isto, esquece. Sim. Então eu não tinha nada. E à chuva um gajo rapava um frio do caraço e a pessoa pagava. E passado para aí um mês e tal, tinha 14 pessoas. Depois veio novembro, já tinha 20 e tal. Liguei ao meu colega de faculdade, a pessoa em que eu confio mais, porque ele estava num ginásio, que é o Ricardo. Sim. Ele estava num ginásio, mas lá não havia o conceito de treino personalizado. E eu sabia que ele era bem obcecado com tudo que era mais personalizado e não sei o quê, e era incrível. Liguei-lhe e fiz uma proposta. Olha, tu vens para cá, isto está a correr super bem. Tinha passado 3 meses. Aliás, tive um mês e meio na rua, arranjei um espaço, que era uma clínica em baixo e em cima era uma sala. Arranjei esse espaço, que era uma sala, e liguei-lhe. E ele disse para deixar-me pensar, passado para aí 3 semanas, olha, não consigo dizer que não, porque é isso que eu quero, e veio. Boa. Ou seja, ele deixou tudo, e ele é de Braga, é assim de Braga ainda. Sim. Deixou tudo e veio. Entretanto, ele chega em janeiro, agora vê a outra coisa, que é, eu como tinha jeito a vender, Sim. Ou seja, ele tinha 14 pessoas para começar ele tinha 7 pessoas para começar a treinar já em janeiro. Ok, não veio sem nada, vinha com... Sim, mas ele vinha sem nada. Quando disse que sim, ele vinha sem nada. Sim, ele não sabia o que é que ia ter. Sim. Entretanto, pronto, começou com essas 7 pessoas, veio o Covid, fechou tudo, dia 15 de janeiro. Ou seja, ele chegou cá, teve 2 semanas e fechou tudo. E a outra coisa boa, que é... Nós aumentámos imenso o número de clientes durante o Covid, e nós éramos num espaço físico, não éramos PTs online nem nada disso. Sim. E nós criámos aquelas aulas em direto, pronto, e a malta, e pagavam mensalidade igual à normal. Ou seja, e aí está, porque nós no fundo fazemos uma grande adição ao cliente. E depois foi 1 ano, 2, passado 2 anos, nós depois passado 1 ano mudámos de sítio para um sítio que eu tinha ido ver incrível. A pessoa disse-me que era um bocado caro, mas eu disse-lhe, mas daqui a 5, 6 meses garanto que eu vou estar aqui. E é mesmo verdade, em abril estava eu lá, ainda está disponível, então é isso. E ele ia. E foi mesmo, e ficámos com o espaço que eu mais tinha gostado. E pronto, no meio disto tudo isto foi muito difícil, não é? Depois, entretanto, passado 1 ano e meio, nós como escalar agora? Porque nós tínhamos o estúdio completamente cheio, tipo as horas todas cheias, não havia vagas para nada. Já éramos 3 aí, e entretanto, ou seja, qual é o próximo passo? Abrir outro estúdio. E foi aí é que eu comecei a fazer vários erros. Pronto, ou seja, eu até aqui fiz vários erros, mas ia aprendendo. Abri o outro estúdio, éramos bons a ter pessoas novas, né? Nós abrimos o estúdio, tivemos logo 20 e tal pessoas novas. Pronto. Vou-te interromper só para tentar perceber como é que foi esse processo do estúdio, porque os personal trainers que saem dos ginásios que se querem lançar por conta própria, um dos caminhos mais comuns que eles encontram é abrir um estúdio, é abrir o próprio estúdio. Se tivesses que dar 3 conselhos, 5 conselhos a quem faz isso, a quem quer abrir um estúdio, o que é que tu lhes dirias? Então é assim, olha, a primeira coisa é
Isto está a mudar sempre. Naquela altura era uma coisa, agora eu acho que é outra, porque agora o conteúdo, acho que um bocado ou seja, como as pessoas fazem está saturado. Ou seja, eu acho que não é por agora pôr um conteúdo a dizer, olha, como se faz o agachamento em condições, como se, em primeiro lugar, tem que ser de acordo com as dores da pessoa, a pessoa que nem está a treinar. E há muitas pessoas que olha, como melhorar o teu agachamento. Se a pessoa se nem treina, porque é que... Certo. Mas eu acho que é isso. Mas no fundo eu acho que é a minha opinião. Nós tínhamos os estúdios cheios. Eu queria abrir depois uma outra coisa. Nós tínhamos o conceito que era quem treina tinha que ter um treino de PT e o resto aulas. Entretanto eu tive uma formação com o Paulo de Vilhena até, e foi aí que eu comecei a estudar sobre gestão. E eu comecei a fazer as contas, mas quanto é que me dá cada pessoa? Ou seja, qual é o tempo médio de vida de cada pessoa? Eu vi que era 13 meses. Ou seja, cada pessoa dá-me em média 1.400 e tal euros. O LTV. O LTV, sim, é isso mesmo. Ou seja, depois e foi aí que eu comecei a olhar para o negócio e comecei a fazer as mudanças todas. Porque, ou seja, eu vi que para eu continuar a pagar isto às pessoas que estão comigo, que era ligeiramente acima da média, pronto, o que é que eu tinha que... porque é que eu estava cheio e não dava... Tipo, dava lucro, mas não é aquele lucro, sei lá. Entendes? Tipo, sentias que a margem que estavas a ter versus o trabalho que estavas a ter não era o era baixa, pronto, o adequado. No fundo, o que é que eu fiz depois? eu pensei, então isso que é a brilhante ideia óbvia que era, então e se fosse só aulas de pequenos grupos? E cheguei à conclusão que me dava 32% a mais de margem de lucro. Ou seja, que era bué, inacreditável. E tinha muito mais horas livres. Ou seja, era uma cena astronómica e ia tipo explodir. Mas reduziste então o serviço de treino personalizado e colocaste mais small groups? Não, fui mesmo bruto. Okay. Porque se eu desse a hipótese, as pessoas amavam. As pessoas estavam lá, inscreviam-se e nunca mais saíam de lá. Tipo, as pessoas não iam deixar de treinar ou com o Ricardo, ou com o Miquel, ou com o Diogo. Sim, claro. Tipo, nem que eu dissesse que era metade do preço. E foi o que eu fiz. Não, houve um dia que cheguei lá, e planeámos, a partir de fevereiro não vai haver mais treino personalizado. Ou seja, foi tipo, aliás, nós até subimos imenso o preço do treino personalizado com a intenção de pôr as pessoas todas em aulas de pequenos grupos. Aulas de pequenos grupos mais personalizados. Porque nós, por exemplo, o cliente inscrevia-se. Aliás, há uma coisa também importante que é, as pessoas veem em 10 vendas, em 10 relações tem que vender 2 ou 3. Nós em 10 relações tínhamos que vender 9. Isto é, e há uma quando pergunta como é que era possível, tipo, em 10 relações venderes 8 ou 9. Era muito fácil, ou seja, em primeiro lugar, nós depois quando começámos a fazer anúncios pagos, durante 4 ou 5 meses não deu certo, até dar certo e começámos a entender... E começámos a perceber o que é que resultou e replicar. E depois até digo aqui qual era o nosso copy, que eu acho que para a malta, quem tem negócios locais, podes dizer. Isto bate sempre certo. E eu já experimentei depois no sítio e bateu certo, tipo, leads a cair sempre, porque é local, é mais fácil, ou seja, é mais fácil de... Sim. Mas, ou seja, o que nós fizemos... ou seja, o que nós fizemos depois se nós sabíamos que conseguíamos fazer uma boa conversão, se íamos pôr toneladas de pequenos grupos, íamos ficar com, sei lá, mas 9 blocos livres. Nós íamos estar a receber 50% menos de faturação, mas a margem de lucro ia ser a mesma, mas agora tínhamos muito mais horas livres. E foi aí que nós depois, ativámos um desses anúncios, dois desses anúncios que sabíamos que dava certo. E nesse primeiro mês, houve 5 ou 6 pessoas que desistiram, porque elas não fazia sentido estar connosco assim. Mas é assim, o treino de PT nós continuamos, mas era mais caro. Pessoas com mais limitações, etc. E pronto, e foi assim que houve essa diferença. E passado 3 meses tínhamos o estúdio cheio na mesma, mas com uma muito maior margem de lucro. E depois mas isso já tínhamos o outro estúdio. Agora, que conselhos é que eu dou? Eu acho que a pessoa tem que se preocupar. Imagina, um cliente bom. Nós tínhamos uma senhora que era a Anabela. Ela trouxe-nos mais de 7 clientes para o nosso estúdio. Esquece. Tipo, às vezes quase todos, olha, e era a prima, e era a amiga, e era não sei quem. Ou seja, eu acho que as pessoas focam-se muito em adquirir clientes novos. Ok, quando estás a começar, tens que dar uma estratégia para atrair clientes novos, dar valor, etc. E agora nos últimos tempos tenho ido mais pela parte do
hormose e acho que há muitos conceitos fixos e mesmo no teu livro e nos teus conteúdos tu dás a base que a pessoa precisa para adquirir os clientes novos, que no meu tempo não havia nada disso. No fundo eu é que tivemos que descobrir por nós próprios os PTs desse tempo, mas eu acho que depois os que tens, tu os tratares bem, eles vão trazer clientes novos. Sei lá, nós nunca fazíamos anúncios depois, era mesmo raro, porque nós tínhamos sempre o estúdio cheio. Sim, ou seja, chegaram a um ponto em que a referenciação era o que bastava. A Fisioclema, porque sabiam que como nós fazíamos uma maior atenção ao cliente, mesmo os fisioterapeutas da Fisioclema direcionavam as pessoas para nós, alguns, mesmo a parte médica, ou seja, no fundo basta fazer um trabalho bom. Mas não é, e há aqui a outra coisa que é, o meu maior erro de todos como PT foi ligar muito à parte da ciência, que é o que eu estava a dizer. A maior chapada que eu levei foi, eu era o gajo 17, sabia tudo, de tudo, tipo, esquece. Eu cada estudo que saísse eu ia ler o estudo, e isso, quando eu desbloqueei e comecei a ouvir o que é que a pessoa sente, o que é que a pessoa quer, tipo, ela não quer que esteja ali a dizer, olha, faz mais assim, porque assim, não sei o quê. Ela quer olha, faz isto e assim, porque isto. E depois, enquanto ela está a treinar, ela quer sentir-se bem. Então, e os filhos, não sei o que, ela quer sentir-se ouvida, ela quer sentir-se ter atenção, ela quer. É isso. Ou seja, não era por nós sermos os mais, sei lá, e isso a mim, e eu sinto que isso foi a minha maior lição de todas. Ou seja, mas tens de ter a base para saber, ou seja, se a pessoa tem aquilo, como é que vais adaptar? Tens de ter a base, que eu acho que nos dias de hoje também falta muito a base, mas depois acho que há outra parte que é o oposto, que se focam muito na parte técnica, e acho que isso, porque as pessoas até que têm mais consistência são as pessoas, quer dizer, agora não sei, mas há um ano atrás, ou há um ano e tal atrás, quando é a última vez que eu vi, que vão às aulas de grupo. Sim, acaba por ser até pela componente social, até pela componente de interação com as pessoas, sim, acaba por... Mas quem tem acompanhamento acredito que seja maior, mas sim, naquela fase, seja a nível de ginásio, as pessoas com as aulas de pequeno grupo, de grupos. Sim. Pronto, e eu acho que isso é a junção, mas por exemplo, as nossas aulas de pequeno grupo, cada um fazia o seu treino, mas era em grupo, havia ali um momento em que juntávamos todos, eles conheciam-se todos e criavam-se amizades e relações, ou muitas relações que nasceram lá, porque se conheciam lá. Claro. E acho que pronto, e acho que é muito por aí, é cuidar dos que tens. E mesmo agora com o kit que aconteceu a semana passada, houve uma senhora que adquiriu o kit, e eu gosto de ter 15 minutos de conversa com essa pessoa para entender de onde é que ela veio, porque isso já me diz tudo, isso já me diz onde é que me foco. Olha, vi aquilo e gostei daquela frase daquele vídeo e não sei o quê. Eu, espera aí, então se a outra também me disse isto. E depois e eu estive lá, pronto, e 15 minutos, e a pessoa comprou um kit de treino, mas eu faço questão de ter uma reunião com ela e dizer, olha, então começa por este treino e não sei o quê. No outro dia a seguir houve outra pessoa que comprou, olha, então aí como é que sim, olha, foi a tal senhora, foi a Anabela que... Ou seja, está, no fundo trata de quem tens, e as coisas, sem dar conta, as coisas crescem. Então, se tu tivesses que dar a primeira ou uma a maior de todas é essa. Trata de quem tens, dá o melhor serviço de sempre, que a pessoa sinta que o que está a pagar é barato. A pessoa sinta, isto é inacreditável, tipo, é inacreditável. Entregar muito mais valor do que aquilo que a pessoa está a pagar. Isso mesmo, porque essa pessoa, e depois há uma outra coisa que é, a malta tem de analisar os números, porque houve um momento em que depois eu sabia, por exemplo, para ter um cliente novo em anúncio, etc, custava-me 13 ou 14 euros o custo de aquisição. Mas ele dava 1400, porque eu sabia. Sim. Ou seja, isto era grande negócio. Dos rácios mais importantes de saber é o rácio entre o custo de aquisição e o LTV, que é para perceberes quanto é que podes pagar por cada cliente, se estás a pagar a mais, se estás a pagar a menos. E tu achas que a malta sabe isso? Não. Não, e é uma das coisas que, por exemplo, tenho no livro, é precisamente essa. Temos uma parte que é só sobre os números do negócio, e acredito que nem é por falta de conhecimento ou por não haver conhecimento, porque hoje em dia a informação está em todo o lado. E o livro tem essa informação toda estruturada, por exemplo. Acredito que depois, na prática, seja mais uma questão de
ter a disciplina de mesmo. olhar para os números e depois saber o que fazer com esses números. É isso mesmo. E por exemplo, não investir em anúncios. Porquê é que eu não invisto em anúncios? Porque eu só estou a olhar para o custo que eu vou ter com o anúncio, não estou a olhar para o retorno que depois isso me dá. E às vezes eu até posso igualar na aquisição, tipo, eu adquiri este cliente, ele pagou-me, fiquei 0,0, ou seja, não tive lucro naquele primeiro mês, mas eu sei que aquele cliente está há 1 ano comigo, por exemplo, em média, então vai-me pagar o investimento à vontade, não é? Então eu posso continuar a investir. Ok, então tu abres os estúdios, abres um segundo estúdio e depois o que é que se segue? Como é que tu chegas ao ponto de criar o Home for Fit, que já vamos falar mais detalhadamente do que é o Home for Fit, o tal kit que tu já falaste aqui, que o pessoal pode não saber do que é que se trata, mas já vamos falar sobre ele. Como é que se desenrola essa tua viagem? Então é assim, como eu tenho descoberto e ainda temos que fazer a ponte para a primeira pergunta que eu te fiz, que é a recusa dos 8.000 euros que o pessoal deve estar a pensar, mas e a recusa dos 8.000 euros? Mas isto está tudo relacionado. Que é abrir o meu segundo estúdio, ainda não estava a estudar a parte da gestão, do marketing e isso tudo. E abri o meu segundo estúdio e eu reparei numa coisa, que era, eu sabia como ter clientes novos. Ou seja, os clientes precisavam de X, punha X e sabia que saía X. Pronto, porque já tínhamos aquilo mais ou menos. O problema foi depois, aí está, ou seja, eu estava presente sempre. Ou seja, e no fundo, os erros que eu cometi ia corrigindo, estava a máquina mais ou menos afinada, toda. No outro foi mais difícil porque eu não lá estava o tempo inteiro, etc. E houve aqui, ou seja, estava a dar, mas era a revés sempre. Nós entravam muitos e saíam alguns. Entravam outros e saíam outros. E foi aí, e só depois, quando eu comecei, mais na parte da gestão, do marketing, etc., mudámos para essa parte das aulas de pequenos grupos e melhorou ligeiramente. Mas aí eu já tinha aquela ideia que a pessoa pagava X, mas em casa não havia nenhum equipamento. Essa ideia eu tive logo no segundo ano que tinha o estúdio. Eu tive estúdios 4 anos e meio. Eu tipo, esquece, como é que é possível, não há nada. Eu naquela altura já tinha pensado e feito os protótipos, não sei o quê, mas pronto, é aquela coisa, um gajo deixa, porque não vou estar aqui a perder tempo com isto. E entretanto, aí estava a acontecer sempre isso, vai, não vai, e o que eu pensei foi, pronto, houve vários erros que eu cometi que já não dava para voltar atrás. Ou seja, porque, por exemplo, naquela questão de era treino individual só e mudar para os de pequenos grupos, dá para voltar atrás. Sim. Nessa questão, ou seja, o que criámos era difícil, não dava mesmo para voltar atrás. Ou seja, eu tive de tomar a decisão difícil de aquele estúdio particularmente, de continuar, e quem lá estava, eu até dei a oportunidade naquela altura, eu arranjei outro espaço e esses personal trainers já continuaram depois com essas pessoas, mas para mim, na situação em que eu estava, de acordo com os meus objetivos e como eu via as coisas, já não fazia muito sentido. E custou-me, porque cada pessoa que eu dei treino ou cada pessoa que eu influenciei, eu sentia que estava a traí-las, tipo, estou a deixá-las. E aquilo mexeu comigo e emocionalmente eu nem dormia à noite, porque imagina, as pessoas, eu ia lá, apresentava, a pessoa começava a treinar connosco e depois eu senti que estava a abandoná-las, mas eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Mas o que é que falhou? Coisa, não posso ser. Okay. Mas imagina, mas foi um momento em que tu hoje em dia consegues olhar para ele completamente. Nessa altura já eu identifiquei, aliás, foi por eu identificar. Se eu não identificasse, se eu não estivesse tão atento ao que estava a acontecer sempre e me perguntar tantas vezes sobre tudo o que acontece, eu tinha continuado, porque, ou seja, aquilo não é, ou seja, dava lucro, certo. Dava lucro, dava para pagar as coisas. Sim. Mas no Dalcobaça, nós nem precisávamos nada, tínhamos pessoas em lista de espera. Nós no Dalcobaça tínhamos pessoas em lista de espera. Podíamos, tipo, ou seja, e pronto, e foi isso. E essa foi a primeira decisão difícil. E foi aí que foi aí que eu senti que, porque depois que eu estava a aprender, eu via que o que eu tinha feito que estava errado. Mas pronto, mas foi a aprendizagem que me levou até ali. Pronto, é como em tudo. Nós só aprendemos quando estamos na situação. É isso mesmo. E muitas vezes esses momentos difíceis
moldam-nos e dão-nos ferramentas para um dia mais tarde, quando aparece uma dificuldade, nós conseguirmos lidar melhor com elas, não é? É isso mesmo. E, por exemplo, neste processo da construção do software já passei por muitos momentos que estava lá em baixo, no fundo do poço, mas que lá está, se eu estou aqui é porque eu vou ter que lidar com ele, eu vou ter que ter a força para lidar com isto e dar a volta por cima, porque senão qualquer um estava aqui, não é? E pronto, e acredito que esse momento tenha sido um desses momentos. Certamente não vai ser o último, esperemos, espero bem que não, porque é sinal que está a haver crescimento com essas dores, não é? E pronto, e acredito que tenha sido algo que tenha feito dar um passo em frente e tenha evoluído. Ok, depois Alcobaça, não é? O estúdio de Alcobaça. Mas isso está a dizer é muito importante, que as pessoas nunca sabem. Se perguntarem a alguém, eu já perguntei, se calhar 4 ou 5 pessoas de muito sucesso presencialmente isso, e que parece que é tudo bonito, mas ninguém imagina. Seja, não, sabes porque as assim, dores de crescimento. Sim, e não é só isso, por exemplo, e nas redes sociais tu só vês aquilo que corre bem. Tu não vês uma pessoa a dizer, olha, correu super mal, fechei a minha empresa. Ou isto não correu como eu estava à espera, vou ter que ir por outro caminho. Essas partilhas não existem, ou só existem fora das câmaras, fora do palco, não é? Se calhar nós aqui em conversa, fora de câmaras, se calhar conseguimos falar sobre coisas que se calhar não vamos falar à frente das câmaras. O que pode ser bom e ao mesmo tempo pode ser mau, porque quem está a ver, quem está a construir o seu próprio negócio, quem está, por exemplo, num início de jornada, só vai ver o positivo que os outros partilham, não vai ver o que é que está por trás das cortinas do palco, não é? É isso mesmo. E o que é que está abaixo do iceberg. Às vezes eu próprio acho que devia partilhar mais daquilo que corre menos bem. Partilhei, por exemplo, momentos que tive difíceis do software, eu partilhava às vezes. Porque isso também te dá é genuíno, ou seja, as pessoas sabem o que é que está a acontecer e isso é bom, elas saberem o que é que está a acontecer, que há caminho a fazer, que as coisas não são sempre perfeitas, nem tudo corre sempre bem, e comigo não correu tudo sempre bem, nem vai correr, mas estamos aqui para dar a cara e responder às necessidades, é um bocado por aí. Então acho que é importante alertar às vezes para o perigo daquilo que só se vê nas redes sociais, porque o que vais ver nas redes sociais na sua maioria vai ser o positivo e aquilo que corre super bem e é tudo lindo e maravilhoso, e não é. Porque há o outro lado que não é fácil. Então, e tu estás aqui, tens uma empresa, eu estou aqui, tenho uma empresa, sabemos que isso é assim. Boa, continua. Pronto, a tua história. Depois, ainda vamos na minha história. Ainda vamos na tua história. E depois, imagina, a partir daí, pronto, encerrei esse estúdio, mas fiz o que eu achei certo, de acordo, porque senão nem ia dormir de noite. Ou seja, consegui facilitar para que os PTs que lá estavam continuassem com as pessoas e começassem o seu próprio negócio. Boa. Pronto. Ou seja, ficaram os clientes. Perfeito. E fiquei de consciência tranquila. Encerrar bem o capítulo. Foi mesmo isso. Boa. E depois a nível de Alcobaça estava a correr super bem, mas aí eu já estava... Porque está, tanto no estúdio como no outro, os erros que eu fiz, e isto tem a ver com... Estava a dar certo. Ou seja, nós em Alcobaça tínhamos estúdio tipo cheio, pessoas em lista de espera, mas como é que eu ia dizer? Ou seja, eu queria ajudar mais e mais pessoas. E eu sinto que qual era o próximo passo? Ou seja, eu, através dos números, sabia que eu não queria abrir outro estúdio. Não era para o outro ter dado mal, porque eu não era por isso, percebeste de trabalhar. Mas que o teu caminho de escala não seria abrir mais unidades. Acho que não era por aí. E nem é isso, que é uma coisa, ou seja, iria exigir também um grande investimento, etc. E não é isso que é. Eu sinto, eu tenho 31 anos, naquela altura eu tinha 28. Ou seja, tenho 28 anos e se calhar para abrir outro estúdio, ou para até abrir depois mais 3 ou 4 ou 5, para conseguir influenciar mais pessoas, dar mais pessoas, ia demorar no mínimo mais um ano depois para consolidar aqueles erros e para adaptar tudo, depois mais 2 ou 3 anos para tentar escalar, depois não ia dar certo a primeira vez, porque nunca dá certo na primeira vez. As pessoas não podem pensar
que eu tinha esta ideia e vais, só que depois tu vais e vais ver que afinal, afinal tenho que saber disto. E vais aquilo, e afinal é mais para ali. Mas eu acho que é uma bússola que está a rodar a 360 graus. E eu acho que a questão é, tu fazes uma tentativa para ali, sabes? Ok, para aqui não é mesmo, está vermelho. E a seguir vais para o outro lado, aqui está amarelo. Se calhar estou mais próximo, mas sabes que para ali que não era, porque já experimentaste. Para ali também não é, mas está próximo. E a seguir fazes para ali, está mais próximo. Eu acho que é assim que eu vejo a vida. Daí eu ter dito no início que eu sinto que quero aos 40 anos, quero saber mesmo a minha direção. E eu acho que se calhar nem nunca vou saber, mas já vou saber mais exatamente. Tu sentes que não sabes a tua direção neste momento? Não, eu não, daí está, não é a minha, eu sei a minha direção, não sei é como ainda. Ou seja, porque o como eu sinto a aprender os dias todos. Mas tu já estás a executar o teu como. Pois, sim, aí está. Eu estou a fazer de acordo com os conhecimentos que eu tenho neste momento. Ou seja, eu sou o que eu sei neste momento. Certo. De acordo com o que eu sei neste momento, estou aí nesta direção. Mas esta direção vai-me dar um novo conhecimento. Se calhar eu vou saber que as maçãs são roxas, em vez de serem que eu penso que são vermelhas e amarelas, mas afinal são roxas. E se calhar depois aí não vou mudar de direção, porque o propósito é o mesmo, a direção. Eu acho que a direção muda, o propósito não muda, e tu sabes que está, que é para norte. Imagina, tu sabes que é para norte, mas se calhar um bocadinho uns graus mais para a direita ou para a esquerda, e é aí, eu sinto aí. Certo. Sei que é para aquele lado, mas não sei bem se é um bocadinho para ali ou um bocadinho para ali. E acho que é com o conhecimento que vamos tendo e com a experiência, é que ok, então é mais um bocadinho para aqui, é mais um bocadinho para ali. Eu acho que é esse o segredo. E aí eu fechar os 2 estúdios e depois fechei o segundo estúdio, mas antes disso, antes de fechar o segundo estúdio, eu fiquei com aquela ideia do kit. Isso mexia comigo. Ok, vamos dar o salto para aí. Para aí. Então fechas os 2 estúdios e depois tu já tinhas um plano antes de fechares o segundo estúdio ou não? Ou ainda não tinhas nada pensado? Já tinha o plano. Ok, já tinhas o plano. E o plano era criares o Home for Fit. É isso mesmo. O Home for Fit, que é o teu kit de treino, para quem não sabe. O que é o Home for Fit? Se tivesses que definir assim numa frase. O Home for Fit é o primeiro kit do mundo, tenho a certeza, ou pelo menos até ao dia 2. Sim. Que me fazer não é tudo em casa como no ginásio. A nossa primeira oferta, esta é outra coisa, a nossa primeira oferta faz tudo em casa como no ginásio. Okay. Vinha um sistema de polia e vinha o kit em si, que o kit substitui completamente, não há nenhum exercício que não se substitui, faz mais alguns do que halteres, kettlebells e bolas medicinais 2.5 a 14 kg. A pessoa pode adaptar as cargas, etc. E é mais friendly do que os pesos do que os pesos mais tradicionais, porque é em pele. Ok. No fundo está, no fundo o kit neste momento é isso, é um objeto que permite fazer tudo como os kettlebells, halteres e bolas medicinais de 2,5 a 14 kg de forma técnica. Boa. E o que é que te fez criar esse kit? Como é que surge? Pronto, isso foi naquela fase, no meu segundo ano que tinha os estúdios, foi aí que eu comecei a sentir que havia muitas pessoas às vezes que não conseguiam ir, mas que queriam treinar. E eu próprio não sabia que equipamentos, dizia, olha, compra aquilo e aquilo e aquilo. Depois havia um treino, aquilo não vou trazer aqui para a sala, deixei na garagem. Mas aqui em casa não vou conseguir fazer aquilo. E isso mexia comigo, pronto. E eu naquela altura comecei a ver que não havia nada no mercado, e isso mostrou-me uma grande oportunidade. Porque há aqui uma coisa muito, muito importante, que eu acho que é, ou seja, tu para treinares fora, eu sou o primeiro a dizer, quem consegue organizar-se, e quase as pessoas todas conseguem, para ir ao ginásio, para sair fora de casa para treinar, deve o fazer, porque a nível de benefício, a nível emocional, ou seja, é muito melhor, ou seja, não tem nada a ver. Mas se a pessoa quer treinar, que era o meu caso, ou seja, eu perdi 10 quilos, 10 quilos, e não foi de massa gorda, que eu tinha 5.8 de massa gorda na altura em que estava no ginásio, em 3 anos e meio. Porque, ou seja, quem tem filhos, quem tem uma carreira, ou seja, eu tinha filhos, tinha uma carreira, era muito difícil. Eu treinar 3 vezes por semana, há circunstâncias, não é? Que
que muitas pessoas passam e contextos que fazem com que as pessoas não possam ir ao ginásio ou até vão alguns dias, mas há outros que não vão e até podiam fazer algo em casa. E depois perdem a motivação. Sim. Ou seja, eu acho que é isso. E por vezes treinos mais curtos, não é? Que pode Sim, fazer sim, ali sim, em casa é 15 minutos. Às vezes é melhor do que nada. As pessoas às vezes podem ter aquela coisa do tudo ou nada E depois, esse é o problema. e uma coisa não invalida a outra. Uma pessoa que treine um dia em casa, mas os outros vá ao ginásio também está tudo certo. Várias pessoas têm o kit e que treinam Exatamente. uma vez ou duas em ginásio quando não conseguem treinar em casa. Pode ser por uma circunstância de... É isso, porque o mindset, o mindset das pessoas quase todas é, quem não sabe é, eu treino esta semana, ok, treino na próxima semana, mas na outra semana acontece alguma coisa. Porquê? Se tens filhos, se tens uma carreira, a probabilidade de acontecer alguma coisa que depois tira ali se calhar um bocado de coisa e tal, e se tu não estás 100%, se não tens 100% de disciplina, que nos dias de hoje quase ninguém tem por causa dos estímulos todos que temos à nossa volta, a pessoa depois já na próxima semana volta, na outra semana volta e depois olha, para onde volto e acaba por desistir. Por ser assim. Então, e como é que tu idealizas o kit? Como é que tu começaste a idealizá-lo? Foste tu que o desenhaste? Como é que isso surge? Pronto, e foi, ou seja, eu era muito direcionado para estudar o movimento do corpo humano, etc. E isso começou-me ou seja, eu comecei a ver como é que eu vou conseguir fazer tudo como os halteres. Quais são as principais dores ou coisas que as pessoas não sentem tão confortáveis a nível dos exercícios, e de acordo com isso tudo, dor no pulso nas flexões, na cervical, nos agachamentos, etc., de acordo com as dores que elas apresentam e de acordo com ter um equipamento que permita substituir os halteres, kettlebells, bolas medicinais, foi que eu comecei. E criámos uma primeira versão que era tipo uma barra em que a pessoa ou usava, tipo, a pessoa tirava o peso, ficava uma barra de 5 kg, punha, ficava uma barra de 10 ou de 15, de acordo com o que ela quisesse, tirava e dava com barra e com halteres. E nessa altura eu até criei a parte com o sistema de polia, que era o que eu tinha dito já, só que entretanto eu vi que eu, como profissional, sei que isso era o certo também, porque ia acrescentar mais outros exercícios. Certo. Daí eu dizer no início que era 157 exercícios. Mas depois houve um momento e as pessoas todas compravam esse kit, mas a nível logístico, esses elásticos não são produzidos em Portugal e o resto é tudo produzido na nossa fábrica. Ou seja, eu queria dizer isto é made in Portugal e depois eu vi, as pessoas que compram aquilo não estavam a usar. Certo. Porquê? Porque exige que vá pôr na porta e não sei o quê. Já exige mais trabalho. E o kit não. O kit é o saco que tu tiras, é 8 kg. É mais rápido do que ir buscar. Para o pessoal ver. Esta é das minhas edições, não é o final, mas quer dizer, é o final quase. No fundo é isto. Eu ainda agora dei ao Fábio ele quem não, mas é pesado. Mas quem vê isto, sim, parece uma coisa super friendly. É super friendly. Sim, é agradável. É o nosso objetivo. No fundo, imagina, este é o saco. Este saco de fora, as medidas que tem, as medidas que tem e a resistência, substitui completamente um kettlebell. E mal está aí desafios a fazerem um exercício que dá para fazer com o kettlebell e que não dá com este kit. Sim. Depois aqui dentro tem a parte, tem 2 pesos de 2,5, que são assim. Ou seja, isto é com a areia de rio a parte de dentro, tem um funil super premium que a pessoa tira a areia se quer ir de viagem. O pessoal, em vez de treinar com garrafões de água, como fez no Covid, se isto existisse no Covid, era uma maravilha. Já viste. E a pessoa aqui tem a pega, tem 2 de 2,5 e 2 de 4,5, que são estes. Os novos, aqui esta pega é mais pequena já. Ok. Pronto, mas para ter acaba por ter os 4 é isso mesmo. Melhor. Mas no fundo isto é super adaptável, é em areia, a pessoa, sei lá, milhares de exercícios. Nós temos 118 exercícios que dá para fazer com este kit. Antes com os elásticos que era 157. E estamos sempre à procura. Há pessoas que treinam connosco e afiliados também que temos e que nos mandam, olha, descobri este exercício novo. E eu, olha, bué fixe. E pronto, e nós ao início, depois temos também a opção que a pessoa pode juntar, ou mete, por exemplo, aqui dentro, está um destes e um destes. A pessoa fecha e pode usar a pega aqui e faz também como se fosse um halter. Ou pode usar isto como halter, ou pode usar umas pegas, temos pegas de polia, tipo as pegas. Sim. E junta aqui, mete junto e em 2 segundos mete ali e fica com uma pega. Boa. Pronto, isto é feito para mandar ao chão, pode ser feito, nós já testámos, tipo,
tudo e mais alguma coisa. Até já fizemos um vídeo de um caminhão a passar por cima de um saco destes e não arrebentou. Seja, isto é feito e há uma coisa muito importante que é das aprendizagens. Nós fomos a uma grande marca portuguesa, internacional. As pessoas, pronto, devem saber qual é, a maior de todas, e gostaram imenso do produto. E houve uma pergunta que está, que eu já estudava imenso tudo sobre a escalabilidade e como é que eu vou fazer, não sei o quê. Fizeram uma pergunta mais óbvia, como é que eu nunca tinha pensado naquilo, que era, até se nós pedimos 20 a 30 mil kits de um mês para o outro, já tens capacidade para produção. É a minha sogra que faz. Ela conseguiu fazer 50 kits por mês. Ou seja, começou com a tua sogra a fazer os kits Brutal. À mão não tinha máquina. Sim. E como é que foi o processo? Pronto, se quiseres, pessoal, fica aqui a publicidade, obviamente. Quem tiver clientes que treinam em casa ou outdoor ou até mesmo no próprio ginásio, tem aqui um kit espetacular que vos dá imensas opções para poder prescrever o treino. Vou aproveitar aqui uma coisa que é ou seja, há uma coisa que é nos ginásios, acontece muito, a pessoa tem um plano de treino, mas há outra pessoa que está a usar a máquina. Ou seja, eu tenho pensado nisto e digam-me depois se faz sentido ou não, que é, imaginem que no ginásio há um kit destes e a pessoa tem a opção, ou seja, se o ginásio tiver 4 ou 5 kits, tem a opção de ir usar o kit, assim tem a certeza que vai fazer sempre o que está no plano e que não corrompe o seu plano. É uma ideia que eu tenho tido. Pronto. Mas pronto, sim. Mas malta, é isso. O meu objetivo neste momento com o kit é unir os personal trainers. Há uma coisa que eu acho que me custa ver na área agora, é que as pessoas, sinto que é muito tipo, falam mal dos outros, etc. E isso, há tanto mercado e eu acho que está, o meu objetivo neste momento, e depois também o outro projeto também com essa missão, é unir os personal trainers, porque imaginem isto, eu era personal trainer e agora vendo o kit, mas eu próprio sei que se a pessoa tiver alguém para treinar com ela ou alguém para guiar, eu sei que a pessoa vai ter mais consistência. Sim, claro. O nosso objetivo agora também é arranjar parceiros personal trainers que queiram trabalhar connosco, porque nós agora também na Vorten não está ainda, nós fomos aceitos já, mas estamos aqui em alguns processos ainda, na Vorten, na Amazon, etc. Quem compra o kit, a minha missão é que a pessoa que compra o kit tenha sucesso na sua vida de exercício físico e comece a fazer em condições, e daí nós queremos encontrar personal trainers que queiram se unir a nós, porque eu acho que nós conseguimos direcionar para eles leads e sabemos que eles vão ajudar essas pessoas melhor do que só simplesmente tiver algumas aulas. Quem compra o kit tem umas aulas de base e vice-versa, e que eles vejam o valor que é a pessoa, em vez de ter os halteres, não sei o que mais, ter um equipamento só e pode fazer tudo. E é uma coisa muito, muito, muito fixe, que é as pessoas neste último verão, muitas delas levaram o kit de férias e para os jardins e mandavam-nos fotos a treinar nos jardins. Então, e antes iam com os halteres, como é que eles iam levar isto? O kit tudo junto, tal, e leva. Brutal. E isto é o início de tudo. Espero daqui a 2 a 3 anos estar que todo mundo conheça o kit, é por isso que eu estou a lutar. Boa. E espero que dê aqui um empurrão a que mais personal trainers neste caso mesmo conheçam, e pessoal que vai ver ou ouvir o podcast. Sim, é isso. Qual é que durante todo esse processo, qual é que foi assim o teu maior desafio até agora? No processo de criação do kit? Eu acredito que tenham sido muitos, mas assim aquele que tu digas, isto foi mesmo desafiante. Foi encontrar a fábrica. Foi muito difícil, porque após essa reunião que eu tive, gostaram imenso, etc. Mas e se mandarmos vir não sei quantas? E eu, foi aí que, entretanto, porque eu vi que tinha que ter a patente internacional depois. Ou seja, se tivesse a patente, porque para trabalhar, nós agora trabalhamos com uma fábrica que é a mesma que faz também peças para Dunlop e isso tudo. E ou seja, eles têm uma expressão muito forte. Mas como é que tu encontraste? Foi uma coincidência. Eu fui... A minha sogra que eu estou a ver isto, foi a chave de tudo. Ela estava a fazer part-time numa fábrica ao pé da minha casa. Foi uma grande coincidência. A 1,5 km da minha casa. E ela disse, olha, eu reparei que eles lá também fazem coisas com napa. E isto é um tecido muito específico. Ou seja, é um tecido muito específico e não é fácil encontrar uma fábrica que trabalhe com estes materiais, etc. E eu fui lá
E ele disse: o que nós fazemos é mesmo isso. Há inovações que criam, por exemplo, nós com a Dunlop, eles têm inovações que nós replicamos, e a NAP é uma das matérias que nós usamos. E foi assim. Mas só que, mas entretanto, imagina, isto é, malta, isto é testes. Repara nisto, que era, eu fechei o estúdio e eu pensei, ok, eu vou entrar no mundo online agora, não para dar treinos, mas eu quero saber quais são as dores de quem treina em casa. E eu abri naquela altura uma cena que era o Lumina, transformação em 3 meses, em que a pessoa adquiria aquilo, a pessoa pagava um X, já não me recordo, 70, 80 euros por mês, era uma cena assim, durante 3 meses. E nós íamos ajudar a pessoa com a nutrição, tínhamos uma nutricionista, com a nutrição e a nível de treino. E divulgámos o nosso kit como uma ferramenta. E nessa altura arranjámos 15 ou 16 pessoas, que isso também me ajudou a dar confiança foi quase como uma validação também, não é? No sim, fundo. Sim. E ouvir o que as pessoas diziam. Sim. Nessa primeira fase também chegámos a vender para uns 20 kits ou 20 e tal kits. Depois houve outras pessoas que compraram, mas depois fechámos tudo. Porquê? Porque para ter a patente internacional não podia haver relatos de ter existido antes, ou tinha que apagar tudo, etc. E depois para trabalhar com a fábrica, porque é preciso depois a nível, tipo, tinha que ir ao advogado para não sei o quê, e para ter tudo em condições e protegido para o futuro. E ou seja, apaguei tudo e tive outra coisa, isto é, acho que ninguém sabe, nem tu sabes, nem ninguém sabe, que é, ou seja, eu tive que parar com tudo, com o kit, com tudo, que é a minha fonte de rendimento. Não tinha os estúdios, ou seja, não tinha os estúdios, pronto. E o que é que eu fiz? Ou seja, eu sabia que isto ia demorar quase 9 meses a ser aceite. A patente. Imagina, pai de 2 filhos. Pois. Como é que foi essa Naquelas chicotadas, tu pensas, é assim, tinha certeza que é assim. E eu tinha a certeza, ou seja, estava vendo aqui já, estava tudo, só que depois aí, para ter aquilo. Então, vê bem isto. Eu comecei naquela altura a fazer os vídeos com o telemóvel para o estúdio e não sei o que, até fiz um mini curso, fazer das transições, não sei o que, não sei o que mais. E houve um dia, foi deixa-me pensar, fui falar com uma das empresas que já não me lembro qual é, mas precisamos de alguém que faça vídeos, os vídeos são bem fixe. E eu pensei, um mais um são 2. Há aqui uma oportunidade. Então olha, eu por acaso agora estou um bocado disponível, se quiseres eu até posso fazer os vídeos, fiz ali o meu pressário e digo, isto é mais para personal trainers, mas quem está na área de videomaker mobile é tão fácil de fazer dinheiro nos dias de hoje. E eu fiz um preço e a pessoa, pronto. E com essa empresa depois até houve vários vídeos que chegaram tipo a 500 mil views. E tipo, eu não era, sabe, não sou expert em gravações, mas era mais o copy e isso tudo. Isso fez-me, obrigou-me a ir por essa área também nessa fase. E repare, foi uma forma de tu conseguires sustentar nesse meio termo enquanto não tinhas as patentes e tudo mais. E acabei por ter 6 empresas em simultâneo. E só não tinha mais porque não queria. Depois havia... Esquece, é uma área que está mesmo em crescimento, as pessoas não têm noção. Todas as empresas agora querem isso, porque veem que o concorrente está a fazer. E pronto, e por isso é que e foi daí que depois houve a transição. Depois, entretanto, tive a patente, etc. Pronto, e agora, no fundo, neste momento, ainda faço acompanhamento de algumas dessas empresas. Também já as conheço bem, está tudo mais ou menos automatizado, mas ainda faço. É uma coisa que eu gosto. Sim. Mas pronto, o kit lançámos oficialmente há 4 meses. Já fizemos algumas boas dezenas de vendas e está a correr super bem. O feedback tem sido incrível. Está a correr muito melhor do que o que nós esperávamos. Pronto. E agora é que vamos começar também a escalar. Sim. Porque no fundo é mesmo início. E vou já aproveitar a ponte para, associado ao kit, depois vem um projeto que eu acho muito, muito interessante mesmo. É um projeto brutal e completamente disruptivo, que é o Portugal Forfit. Queres falar um bocadinho sobre qual é que é a missão do Portugal Forfit? Eu sou uma pessoa muito... Ou seja, eu tenho a minha veia, quero ir mais longe, aprender tudo e não sei o quê, e criar valor, e aí que está a parte do kit. Mas, como é que eu ia dizer? Por exemplo, eu sou gago, e nos últimos tempos até tenho-me focado em fazer conteúdo sobre isso. Não se nota nada. Por acaso já estou muito melhor, mas eu antes já mesmo muito. E eu gosto de saber que houve uma mãe que me mandou uma mensagem: olha, preciso que falas com o meu filho, claro, é muito caro, ele tinha 8 anos. Tem 8 anos.
E ele é muito gago e sente-se inferior aos outros. Aliás, tem 11 anos. Sente-se inferior aos outros e aquilo mexeu comigo. E isso foi das coisas que me acordou em mim, tipo, qual é a minha missão, ou seja, a nível comercial, etc, e quero ir mais longe e criar valor no mundo é o kit, mas depois aquilo mexeu comigo e deu muito, mexeu comigo. Sim. E isso mostrou, tipo, ou seja, e mesmo tanto nessa parte da gaguez como no exercício físico, havia algumas pessoas que diziam, porque o treino personalizado acaba por ser mais caro. E se nós pensarmos que a única forma do mundo da pessoa chegar ao fim dos seus dias com amplitude, força, resistência, essas coisas todas, é com o exercício físico, como é que não é um direito de todos? Porque é que a pessoa tem de pagar X para ter acesso àquela base? E isso mostrou-me, não é uma oportunidade, porque no fundo eu não fui guiado pela oportunidade que havia ou não nisto, mas foi, houve um dia, eu tinha criado este projeto também. Este foi um dos 2 projetos que eu criei enquanto tinha o estúdio, de acordo com o que eu estava a ouvir, a aprender. Tipo, o ideal no mundo que eu acho era este kit, e o ideal no mundo é que as pessoas tivessem acesso a exercício físico grátis e guiado. E houve um dia, por isso tenham coragem, estava numa reunião da escola do meu filho e estava a vereadora de saúde lá. Isto era um projeto que eu tinha pensado, um dia quando tiver mais tempo avanço. E eu pensei, é agora. E disse à minha mulher, olha, está ali a vereadora de saúde, vou lá agora. E ela, estás dentro aqui, vais para lá, eu tenho a mulher. E eu cheguei lá e disse, olá, era uma oportunidade única. Olha, e se todo o município tivesse acesso a exercício físico grátis e guiado com uma ordem lógica? E ela, isso era incrível, mas sei lá, como é que isso é incrível, como é que se fazia? E ela marcou-me uma reunião comigo logo para a outra semana, e eu fui lá depois para falar com os responsáveis, eles gostaram imenso da ideia e quiseram avançar. Pronto, depois houve aqui uma preparação toda, mas o que é certo é que como é que num município de 22 mil pessoas, em 4 meses e meio, que também, porque, ou seja, isto até foi lançado ao mesmo momento, calhou no mesmo momento, se bem que está, tanto um projeto como o outro, tem muitos, quase um ou 2 anos de trabalho para trás, mas o lançamento, por coincidência, calhou quase no mesmo momento, porque foi por causa disso. E lançámos e tivemos, ou seja, até agora há 800 e tais pessoas que já se inscreveram, há 100 e tal pessoas, quase 200 pessoas que estão a usar regularmente, e das 800 pessoas que se inscreveram, para aí 300 nunca tinham feito exercício físico. E há uma coisa que eu já ouvi, que é os PTs dizem-me que isso vai-lhes roubar o lugar. E há uma coisa que não é nada disso, que é, se nós aumentarmos a taxa de penetração, a pessoa quando começa a fazer exercício físico, a pessoa não sabe quais são as suas dores. A pessoa nunca vai contratar um PT se não começou a fazer exercício físico. É mais difícil. Sim, isso sim. A pessoa da aldeia, claro, etc., pensa sempre em, olha, vou não sei o quê, ou não sei o que mais, mas depois o próprio ginásio às vezes pede 30 euros, ela acha caro. Porque não tem ainda não sabe o valor. Ainda não sabe o valor do é isso mesmo. Do produto, não é? No caso do exercício físico. É isso. E eu nessa feira, e depois houve o lançamento nesse município. Nessa feira tivemos lá uns 4 ou 5 dias. E só nessa feira, repara, houve, sei lá, ao longo dos 4 ou 5 dias inscreveu-se para aí umas 400 pessoas. Mas houve mais de 20 ou 30 pessoas que foram começar no ginásio graças ao projeto. Ou seja, porque as pessoas já não sei o quê, pois, mas eu aqui não sei o quê, mas se calhar precisava. Começa a faltar, não sei querem algo mais, querem mais, não é? No fundo, sempre, quando dão o primeiro passo, depois querem dar o segundo, querem dar o terceiro, mais querem nada. dar o quarto. Ou seja, e repara, e isso deixou-me mesmo feliz, porque o meu objetivo não é competir, aliás, até pelo contrário. O projeto mesmo tem como objetivo, no município, direcionar para os profissionais de acordo com o que ela procura. Só que por interesses, ou seja, não pode haver interesses comerciais. A pessoa, porque é que nós trabalhamos com aquele ginásio e não com aquele, ou seja, isso é uma coisa que, pronto, nós estamos com o município e é assim, com os outros temos de tentar criar algo que nós consigamos direcionar a pessoa depois. Ou seja, tem aqui esta parte que é a base, que é para que a pessoa consiga fazer alguma coisa em casa, é 15 minutinhos, mete play e faz. E depois aquilo tem os desafios, graças ao software, aquilo tem a parte dos pontos que estimula imensa malta. Eu tenho falado com as pessoas que estão no top, sim, porque lá no software aparece, e vou lá e pronto, e marco às vezes umas entrevistas com elas, elas dizem-me que estão a gostar imenso dos pontos, porque a minha amiga passou uma semana passada e agora já vou passar. Ontem já fiz um treino a mais, para não sei o que mais. Eu vi
num desses vídeos, acho que tu fizeste uma entrevista com uma senhora que deve estar no programa. Já fiz com outras duas pessoas. E eu achei engraçado ela dizer isso mesmo. Ou seja, o facto da amiga dela estar à frente dela, ela fez mais um treino que é para ultrapassar. Isso é muito, muito fixe. E é isso que, ou seja, isto é a base de tudo, que é democratizar o exercício físico de forma guiada, porque há muitas outras pessoas que dizem que já treinam, mas fazem vídeos do YouTube. Ninguém que treina em ginásio vai trocar o ginásio pelo projeto, nem é o objetivo. Repara uma coisa, sempre houve treinos gratuitos à disposição das pessoas, sempre houve YouTube, sempre houve sites que disponibilizar treinos já feitos, sempre houve. E sempre vai haver, e hoje há o ChatGPT que a pessoa chega lá, mete o contexto e até lhe dá um treino super bem estruturado. Só que não é isso que vai fazer com que a pessoa saia do sofá e vá realmente treinar. Se calhar quem vai ao ChatGPT fazer isso ou já treina, ou seja, no fundo é nós conseguimos tirar a pessoa do sofá. O nosso maior inimigo é o sofá. É como é que nós vamos tirar mais pessoas do sofá, como é que nós vamos arrancá-las do sofá da Netflix e colocá-las a treinar, nem que seja 30 minutos por dia, 15 minutos por dia que seja. É isso mesmo. E quantas mais pessoas nós conseguimos, neste caso tu conseguires tirar do sofá, são mais pessoas que já estão ativas, são mais pessoas que vão estar mais despertas a dar passo seguinte, que pode ser ir para o ginásio, pode ser ir para um personal trainer, pode ser ir para um acompanhamento online, não interessa. Isso é como eu, ou seja, eu que agora estudo muita parte de gestão e não sei o quê, eu começo a ler um livro, ou começo a ver um conteúdo grátis, por exemplo, e gosto, e vejo que aquilo afinal faz-me bem, está-me a fazer alguma aprendizagem. E como é que eu vou aprender mais acerca disto? Olha, está ali aquele curso, e está ali, e tudo, ou seja, a pessoa nunca vai dar um passo, quanto menor for a resistência melhor. E pronto, e daí o nosso objetivo também de pôr aquilo como ordem lógica, treino 1, 2, 3, 4, 5, 6, com as várias opções de acordo com a intensidade, mas para dar aquela base, e nós próprios dizemos que isto é só algo para que a pessoa comece e dê aquele estímulo, ou seja, para que... Sim. E depois aqui também, ou seja, passaram 4 meses, nós agora vai haver a próxima parte, que acredito que ainda vai ser uma maior revolução, que é nós vamos conseguir com que em Portugal, em qualquer espaço verde de cada município, possa a pessoa ter um treino grátis e guiado. Ou seja, a pessoa em vez de fazer o percurso a pé como já faz, para ali e consegue ver o seu exercício específico de acordo com a intensidade, etc. E faz o seu treino de forma guiada. E depois também há aqui uma outra parte que é juntar a oferta desportiva, etc. Pronto, há aqui toda... Bom. Mas eu acho que esta acaba por ser a base do Portugal for Fit, e acho que é a humanização, o facto de serem vários profissionais lá, que a pessoa que já conhece, etc. Acho que agora o nosso objetivo é mesmo, pronto, já temos outras reuniões com outros municípios e acho que é isso, acho que isso tem de ser um direito de todos. O exercício físico guiado tem de ser um direito de todos, porque já fazem no YouTube muitas pessoas, mas é o que eles dizem, ou é em inglês, ou não sei o quê, ou é tal uma random ou tal random, que é uma lógica. A pessoa sente que depois vai haver aqui outras coisas, prémios, não sei o quê. Tens ideia de quantas pessoas é que já conseguiste impactar até agora nesse projeto? Passaram 4 meses. Ou seja, de acordo com as pessoas que eu sei que já falei, ou que até falam mais comigo, com 40 e tal pessoas nós costumamos falar sempre. Certo. Mas há muitas pessoas que eu já vi que usam a app e pronto, eu não tenho a capacidade de contactar toda a gente. Nem é no fundo. Eu lembro-me que tu colocaste, quando foste à tal feira, não foi? Do município, que colocaste um determinado número de pessoas que já se tinham registado na aplicação. Lembras-te mais ou menos de qual é que foi esse número? Só durante a feira? Sim, ou só durante a feira, ou neste caso no geral, quantas pessoas é que tu já tens lá na aplicação? 800 e qualquer coisa. Uau! Ou seja, para um município de 22 mil pessoas, mesmo e para o número assim, de pessoas que estão a fazer por si só, já se torna, isto não tem nada a ver com a parte do governo, no fundo foi o município que está a testar, mas já se torna como uma iniciativa em Portugal com a maior taxa de adesão e retenção. E passaram 4 meses, ainda nem começámos muito com bom. O projeto que temos, é o início do início só. E acredito quase um piloto, não é? Foi um projeto piloto e depois agora... Piloto, é isso mesmo. E de acordo com os nossos cálculos, o Sistema Nacional de Saúde, se estivesse em Portugal inteiro, iria poupar 250 a 300 milhões por ano. E pronto, é isso. Foi o teste piloto em julho, foi as eleições,
Sei que apesar de já temos aqui algumas reuniões. Sim, agora ainda está tudo muito está tudo em a arranjar-se, não é? Tudo a tomar e agora, posse. pronto, agora vamos começar em força em novembro. Boa. Epá, a nossa missão é essa mesmo, é pôr os portugueses a treinar e unir os profissionais. Boa. Porque é isso, imagina, há um mercado enorme, ou seja, Sim, há um sim, mercado enorme. há muito para explorar, pensam, não é os esquece. 7% que supostamente de pessoas que fazem exercício físico ou que estão Sim, em ginásios, sim, não sei, mas há muita gente que não faz nada e é nessas que temos que aplicar. Miquel, muito bom. Eu acredito que esses 2 projetos em simultâneo são incríveis e muito disruptivos, e esse Portugal for Fit então é algo extremamente válido e extremamente, e nós já tivemos algumas conversas sobre isso. Acho que é completamente fora da caixa. É tu teres olhado para uma área que são os municípios, as câmaras municipais, em que é chato, não é? Está sempre muito associado à burocracia, e teres a coragem de tomar a iniciativa e de ir lá. E não foi fácil, está. Exatamente, sim. Não acredito que não seja nada fácil. Está. Mas e há uma outra coisa que é... pronto, isso aí dos municípios isto é uma aprendizagem. Dos municípios também foi assim, mas depois havia muita papelada e muitas coisas para tratar, etc. Claro. E aí está, e eu não vejo isto como o produto final nunca, nem o kit, nem o Portugal for Fit, é como eu estava a dizer, nós a cada coisa que fazemos vamos nos adaptando. E o que eu sinto, porque é que eu acho que nós tivemos uma grande adesão, e vamos ter muito mais, acredito eu, com o que vem agora, tem a ver com o conhecimento que eu fui acumulando e estar atento ao que nos acontece. Só que, não sei se faz sentido dizer, mas eu mudei uma coisa na minha vida há 2 anos atrás, e foi isso que me fez mudar para aulas de pequenos grupos, foi isso que me fez fechar o primeiro estúdio, o segundo foi isso que me fez começar o Home for Fit, foi isso que me fez, que é acordar às 4:30 da manhã. Não é para as pessoas que acordarem às 4:30 da manhã, cada um faz a sua rotina, não é? Isso não tem nada a ver. Mas no fundo as minhas contas eram, se eu tenho que ir buscar os meus filhos, se eu para fazer isto preciso de X de horas, como é que eu faço? Eu tenho que acordar às 4:30 da manhã, é impossível. E chegou a segunda-feira e não acordei, mas depois passou uma semana e eu não dormia. Mas aquilo é o que eu acredito, caraças, vou ter coronas ou não para fazer aquilo. Sim. E foi difícil. No fundo, dentro daquilo que é o teu contexto e da tua rotina, ter o tempo. Não é acordar às 4:30 da manhã. Sim, não é a hora em si, não é? No fundo, mesmo. Não é o acordares às 5, não é o acordares às 4:30, é o que fazes também com o que tens que fazer nesse tempo que tens. E depois o facto de eu ter a agenda, que dia que eu analiso o que é que está a acontecer, e eu de manhã ter a minha meia hora, eu chamo-lhe a meia hora do unicórnio, porque isso mudou a minha vida e dá-me uma visão muito diferente do mundo sempre, que é, eu tenho a minha meia hora com uma folha em branco, as manhãs todas, sábado de manhã acordar-me uma hora, e as pessoas podem dizer que é uma seca, etc, porque há muitas pessoas à minha volta que dizem, porque é que és doido, mas eu gosto. Sim. Quando se gosta. Ou seja, e tenho mais tempo para dar com os meus filhos, e antes não tinha, e durmo mais horas agora, porque antes estava mais 11, agora deito-me para aí às 8:30, 9, está tudo a dormir. E é isso, mas isso de estar com uma folha em branco e meto lá o que é que eu sinto, o que é que está mal, o que é que está bem, o que é que vai na minha cabeça. Ao sábado e ao domingo pôr o que é que aconteceu esta semana, o que é que eu fazia de diferente, porque é que isto foi assim. Isto parece ridículo, parece uma conversa da chacha que todos os livros têm, ou que muitos livros têm, mas é mesmo verdade comigo. Deu-me uma noção de tudo de mim. Eu sei os meus pontos fracos, fortes, sei para onde é que eu vou, sei o que eu sinto que sei muito mais de mim. Sem dúvida, porque é um processo também de autoconhecimento, um processo de evolução, e às vezes nós focamos-nos muito só no resultado final. Boa, e às vezes esquecemos-nos de parar para apreciar o processo, para apreciar, tipo, às vezes onde eu estou hoje, se calhar era o sítio onde eu há 5 anos atrás ou há 3 anos atrás eu dizia que queria estar, mas eu estou tão preocupado com o futuro, com o querer mais, que eu às vezes esqueço-me de parar e de ver, e este processo todo de crescimento que eu já tive. É isso mesmo. Não é? Isto é o que já ninguém me tira. Tu até podes, um projeto que possa correr mal, um negócio que possa correr mal, mas toda a aprendizagem que tu tiveste, todas as ações que tu colocaste, tudo aquilo que tu implementaste, todo o conhecimento que acumulaste, isso nunca mais ninguém te vai roubar. E o valor que tu vais ter para entregar no teu projeto ou num projeto de outra pessoa ou o que seja,
não vai ter comparação, não é? No fundo. Eu acho que há uma coisa que é muito importante dizer, e isto é um bom vídeo para fazer um Reels, que é, ou seja, 13.000 mais 7.000 mais 2.000. 13.000 mais 7.000. Deixa eu ver, 22.000, para aí. Eu posso dizer que poupei 22.000 euros graças aos conhecimentos que aprendi nas obras. Que nos dias não tem nada a ver com a minha vida, já foi há anos. Porque foi eu que renovei os meus estúdios. Mesmo agora, com a questão do kit, eu senti que, ok, está a haver vendas, mas eu quero conhecer a pessoa que está a comprar. Eu penso, vou começar a fazer as reuniões agora. Quem compra o kit, 15 minutinhos. Eu assim vou ajudar a pessoa, a direcioná-la melhor e tudo. A pessoa até vai ver que eu quero mesmo ajudá-la. Tipo, tu compras um micro-ondas, ninguém te vai ligar a dizer, olha, tudo bem, olha, eu vou-te ensinar como é que vais fazer melhores comidas. Pá, eu sinto que estou a fazer uma coisa que vai-me dar valor a mim e vou dar valor à pessoa. E esses 15 minutos que eu comecei agora a fazer há 2 semanas, foi uma coisa, está a mudar outra vez tudo. Ou seja, porque eu agora fiz... aquela pessoa disse-me, olha, eu vim por causa daquilo, eu vim por causa daquilo outro, eu vim por causa daquilo outro. Eu já vi que vou ter que mudar o site todo. Aliás, eu já estou a mudar o site e já estou a aumentar imensas vendas. Claro. Porque eu vi que o meu site não estava adaptado à pessoa. Ou seja, cada coisa que nós fazemos dá para melhorar. Há sempre um processo de otimização. E o que nós somos hoje, e hoje varrer o chão assim ou varrer o chão assado, no futuro vai-nos dar mais. Sim, sem dúvida. Estejas a varrer o chão, estejas a fazer seja o que seja. Sem dúvida. E está, porque nós somos este estado. Tu, Fábio, és a resposta do que aprendeste até hoje e do que passaste. E do que me passam também. Porque, por exemplo, o software é um exemplo muito concreto disso. O que ele era há 2 anos atrás, quando eu o lancei, é completamente diferente do que aquilo que ele é hoje. E deve-se a eu ter abertura e perceber que aquilo é sempre um produto inacabado. É isso mesmo. Sempre. E vai ser sempre, porque há sempre coisas a melhorar, sempre coisas a implementar, sempre. E um exemplo disso foi tu teres falado comigo na altura que era uma coisa que até já estava planeada e eu até acelerei esse processo da funcionalidade das aulas, a questão das tags, de automatizar o acesso. Foi uma coisa que eu até acelerei porque falei contigo, lá está. E pronto, e basicamente isso fez com que eu acelerasse esse processo quando falei contigo e perceber, e falo com muitos personal trainers que me dão feedbacks e que eu tento, obviamente que não dá para dar resposta a todos, e depois dentro dos recursos que temos vamos dando prioridade às melhorias que vamos dando. Mas pronto, é um processo contínuo de melhoria. Micael, aqui para encerrarmos, temos umas perguntas ping-pong em que o objetivo é basicamente tu responderes, são aqui 5 perguntas, tu responderes de forma o mais direta possível, o mais concisa possível, para encerrarmos em beleza. Um livro que recomendarias a qualquer personal trainer? Personal trainer? Ou qualquer trainer, não, é assim, o que eu mais gostei foi o Lean Startup. Ok. Porque eu acho que é para empresários, mas não só. Eu acho que qualquer pessoa que não queira ser empresário, mas que leia aquele livro, vai ser fixe, porque mostra que nós às vezes complicamos muito e o simples é o que resulta. Boa. Um hábito diário que te ajuda a ter sucesso? Treinar, né? Fora de gozo, não é? Não. Sim. Treinar. Boa. Sem dúvida. Aliás, treinar não, desculpa. Uma folhinha em branco, meia hora por dia, nem que seja 15 minutos com uma folha em branco e os pensamentos que vos vier à cabeça escrevam, mesmo que mais estúpido que seja. Boa. Um mito do fitness que já devia estar enterrado? Do fitness? Que... um mito. Mas na parte técnica ou na parte de vendas? O que tu quiseres. Na parte técnica que me enerva ainda é o joelho o joelho não pode passar por todo o pé, mas isso não tem nada a ver. Uma tendência que tu achas que vai marcar o futuro dos personal trainers? O PT da aldeia, aposto a minha vida quase que o PT da aldeia vai ser o futuro daqui a 2 a 3 anos. Isto está aqui gravado, não é? Tá. Uma ação que tu farias para pôr Portugal mais ativo? É Portugal Forfeit. Boa, perfeito. Arranjar mais pessoas que me ajudem a pôr Portugal Forfeit em ordem. Boa. Micael, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. Estamos juntos. É isso.